Vou fazer mais uma gravação no raciocínio ao vivo aqui, que perguntaram sobre a ideia do alcance máximo, né? Então, só para situar, né, quando a gente fazendo um movimento de lançamento de projétil, enfim, né, um lançamento oblíquo, né, ou lançamento horizontal, lançamento vertical, enfim, a gente tem que analisar o problema, enfim, como o específico, enfim, né? Realizar problema por problemas com a mesma ciência, a mesma natureza, a mesma coisa que a gente conhece sobre a natureza, né? Então, por exemplo, lançamentos que a gente diz lá, eu quero lançar um projétil com uma velocidade V, né? Sei lá, um valor, né? Um módulo de V, então, e com um ângulo, aí esse ângulo θ. Aí aqui a gente já tem uma referência, né? Que ângulo é esse? Ah, então pode ser lá por rosa dos ventos, enfim, ou o nosso sistema que a gente está utilizando aqui, as coordenadas cartesianas x, y, z, né? Então, o que eu vou mostrar no plano xy aqui, o movimento, que é um vetorzinho, velocidade aqui, e eu posicionei nosso eixo xy aqui, conforme a gente conhece, né? Então, a gente tem que orientar, conhecer esse ângulo. Daí a pergunta é, qual é o ângulo que eu tenho que jogar esse projétil a uma certa velocidade? Então, esse V aqui é a velocidade, né? E aí depois a gente vai ver o que vai mudar, jogar a velocidade, enfim, mas qual é o ângulo que eu tenho que jogar isso para ter o maior alcance, né? Então, para fazer esse projétil, fazer uma trajetória, enfim, né? E ter o maior alcance lá, enfim, o alcance máximo, né? Então, isso aqui a gente está chamando de x, estamos medindo isso aqui em metro, que eu quero saber qual é o x máximo, então, né? O alcance, né? Bom, então, continuando o nosso raciocínio, o que a gente pode perceber, gente? Se a gente estiver desconsiderando a resistência do ar, enfim, a gente vai ter um alcance maior, evidentemente, né? Uma altura maior também. Se a gente considerar a resistência do ar, a gente vai diminuir isso, né? Bom, mas no nosso cercado, a gente está considerando a aceleração constante, então a gente está desconsiderando a resistência do ar, e por consequência, a gente vai ter aqui um movimento meio simétrico, onde a subida, toda a subida, ela vai levar o mesmo tempo que a descida, tá? E aqui, o que vai acontecer? Se a aceleração, quem acelera esse corpo é a gravidade, né? O campo gravitacional, que acelera esse corpo, né? Ele aponta para baixo, enfim. Bom, o que o projétil vai perdendo de velocidade ao subir, né? Porque vai diminuindo a velocidade dele ao ponto que lá no ponto mais alto, né? Que a gente chamaria isso de y máximo, né? A sua altura máxima lá, então no y máximo, né? Ele teria percorrido metade, né, do tempo que ele vai demorar para cair lá, no mesmo y que ele saiu, que ele partiu. Então, partiu do mesmo y, chegou no mesmo y, né? Então, a quantidade de velocidade que ele vai perder até zerar lá é a mesma que ele vai ganhar até o máximo aqui, tá? Então, irmão, mas eu quero saber quem que é esse x máximo. Então, primeiro, para a gente pegar a velocidade aqui, então eu tenho um vetor velocidade no início de partida, né? Então, eu vou ter lá a componente y da velocidade e a componente x da velocidade, certo? Então, essas componentes, então aqui está o vetor velocidade, essas componentes, deixa eu fazer de novo aqui, para aumentar para nós aqui, ó. Então, vamos fazer com calma aqui para ficar bacaninha. Então, se eu tenho aqui, tá, a velocidade na direção y, é a origem aqui, né, e eu vou ter lá velocidade na direção x. Então, vamos supor que eu tenho lá, então, o meu vetor velocidade. Tá aqui ele, aponta para lá. Ele, então, vamos ter uma componente
x, né, da velocidade, e uma componente y da velocidade. Mas que componentes são essas? Bom, eu estou aqui colocando para vocês as componentes iniciais. Então, vamos escrever melhor isso aqui. Essa aqui é o vetor velocidade inicial. Então, esse vetor vai ter um v de origem x e um v de origem y. Né? Quanto que era a velocidade na origem do movimento. Né? Por consequência, se a gente estiver analisando o ângulo em relação ao semi-eixo positivo do x, crescente no sentido anti-horário, então, né, como a nossa maquininha faz, nosso padrão adotado aqui, a componente x dessa velocidade é cateto adjacente a esse ângulo aqui. Então, percebam que a gente formou um triângulo aqui dentro, né? Tá aqui o nosso triângulo. E a componente x aqui, ela é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, a gente sabe lá que cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, neste caso aqui, quem que é o nosso cosseno de θ? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o módulo do vetor velocidade inicial, né? É o módulo desse vetor, o tamanho dele, a intensidade dele. Quem que é o cateto adjacente? Bom, é a componente x dessa velocidade inicial. Né? Então, quer dizer que a minha componente x da velocidade inicial é o módulo do vetor velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Tá? Bom, a mesma coisa vai existir aqui para descobrir qual é a componente, fazer em verde aqui, y da velocidade, que é, inicial, né, é essa aqui. Esse cateto aqui, né, que é a componente y da velocidade, é cateto oposto a θ, está do outro lado do θ. Então, por consequência, né, seno de um ângulo θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quer dizer, quem que é nosso cateto oposto? Bom, nesse caso é a componente y da velocidade. Então, a componente y da velocidade, V0y, V de origem y, é a hipotenusa, que é o módulo do vetor velocidade, vezes o seno de θ. Tá? Então, bom, então aqui a gente já tem algumas equações importantes aqui, né? Então, eu vou grifar aqui, eu tenho a equação da componente da velocidade em x e da componente da velocidade em y, né? Então, vamos pegar, o que a gente quer saber qual é o ângulo para jogar mais longe, né? Um x máximo. Bom, a gente sabe que a aceleração só tem, se a gente desconsiderar, né, a resistência do ar, não vai existir componente de aceleração em x, né? Ela vai ser igual a zero. Por consequência, a equação de x, equação da posição horizontal, né? Que é o que a gente está chamando de x, né? Então, essa posição em função do tempo vai ser igual a uma posição de origem mais uma velocidade de origem nessa direção vezes o tempo. E só porque não tem a aceleração nessa direção aqui, ó, essa parte aqui, a gente acaba tirando porque a aceleração é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, não temos isso aqui, certo? Tá? Então, o que a gente chama de alcance? O que a gente chama de alcance? O alcance a gente chama ΔX, que nada mais é do que x menos x0. Então, se esse x0 passar do outro lado negativo, né, tirar o x0 dos dois lados, eu vou ter ΔX. Então, eu vou ter o alcance, tá? Que, se eu não me engano, o Rayleigh chama esse alcance de Rzão, tá? Mas, enfim, um alcance, esse ΔX vai depender apenas da velocidade inicial de x vezes o tempo, que é o tempo que eu já vou deixar aqui de voo, né?
Então tem uma relação aqui, tem o tempo de voo. Depois nós vamos falar sobre isso, é o tempo que ele vai ficar no movimento. Então ele sai do chão aqui, né? E bate no chão aqui, tá? Fazendo aquela trajetória, tá? Bom, então eu posso deixar esse alcance. Agora, quem que é o tempo, né? Como é que eu vou tirar o tempo? Bom, a gente sabe que a metade do tempo é o tempo de subida. Então, quem que é o tempo de voo? Né? Quem que é o tempo de voo, né? Então, bom, o tempo de subida, tá? E isso aqui vai ser metade do tempo de voo, porque ele vai gastar o mesmo tempo de descida, tá? Então, como é que eu vou fazer o tempo de subida? Bom, vamos pegar o y, que é a direção a qual ele se movimenta, né? Sobe, vamos dizer assim, né? Então, a velocidade y, né? Em função do tempo, ela vai depender da velocidade inicial de y, já vamos falar dela, mais a aceleração de y vezes t, tá? Bom, quem que é a aceleração de y? Bom, é a própria negativa da gravidade. A gravidade aponta para baixo, então menos g. Quem que é o v0 de y? Quem que é esse cara aqui? Bom, vamos olhar o nosso retângulo de novo lá. Tá? Aqui no retângulo, nosso triângulo retângulo, né? Então, quem que é o v de y? A gente já tirou ele aqui, ó. Então, v é a hipotenusa vezes seno do ângulo. Então, voltando para lá. Ainda me perco aqui nessas folhas, gente, digitais, né? Nós temos v y em função do tempo, qualquer instante. Vai depender, então, da hipotenusa, então do módulo da velocidade inicial, vezes o seno do θ, menos esse A é o próprio G, vezes tempo. Então, essa equação aqui é a equação horária, né? Sei lá, é a equação da função da velocidade em função do tempo, né? A equação da velocidade em função do tempo. Tá? Não é a função da velocidade. Então, olha só. Se eu sei, né, que no intervalo de tempo for igual ao tempo de subida, a minha velocidade neste instante vai ser, a componente y da velocidade nesse instante, né, quando t é o t de subida, vai ser igual a zero. Porque ele vai ter que inverter o movimento. Ele está subindo, vai chegar lá em cima e vai inverter seu estado de movimento. Ele vai chegar no zero, parar e começar a descer. Então, lembrando que o movimento a gente estuda movimento balístico, assim, né? O movimento que acontece em X é independente do que acontece em Y, certo? Então, a gente pode estudar o movimento, né, nessas duas orientações. A gente sabe que lá em cima da trajetória não é que vai parar o objeto, não. Ele vai ter velocidade, mas ele vai ter apenas componente x. Então, a velocidade lá em cima vai ser v0 na direção do x, componente x, né, v0 x, e mais 0 na direção do y, ou seja, zerou, tá? Mas continuou lá com a componente x da velocidade, lá na direção x. Então, tá aqui, vetor velocidade fiz em preto, certo? Então, o v de subida é igual a zero, então eu vou substituir esse zero aqui na equação, então eu vou ter zero igual ao módulo da velocidade inicial, a intensidade dela, vezes o seno de um θ, né? Menos aí a gravidade aqui, né? Vezes o tempo de subida, né? Que vai ser zero no tempo de subida. Então, quer dizer que o tempo de subida, isolando tudo isso, né? Então, vocês podem... Vai ser V0 seno de θ sobre a gravidade. Tá? Então, esse é o tempo de subida. Bom, mas qual que é... O que eu queria saber? Eu queria saber o tempo de... voo. O tempo de voo não é a subida mais a descida? Então, mas o tempo de subida não é igual ao tempo de descida? Então, o tempo de voo nada mais é do que 2 vezes o tempo de subida, né? Já que o tempo de subida e o tempo de descida são o mesmo. Tá? Então, se eu agora conheço o tempo de subida e sei que o tempo total de voo é 2 vezes o tempo de subida,
eu vou pegar a equação do alcance. Então, vou voltar lá para a equação do alcance. Tá aqui ela, ó. Δx igual a V0x vezes tempo de voo. Então, eu vou ter alcance é igual a V0x vezes o tempo de voo. E eu vou substituir essas informações. Δx, que é o alcance, nesse caso aqui, V0, né? Então, quem que é V0 de x? A hipotenusa vezes cosseno de θ. Tá? Então, isso vezes tempo de voo. Quem que é o tempo de voo? 2 vezes o tempo de subida, que é a hipotenusa vezes seno de θ sobre g. Não é isso? Então, bom, melhorando isso aqui, ficou o tempo de voo, ficou V, aqui é um V0 também, né? V0 ao quadrado, né? O modo disso aqui, então, sobre G, que multiplica 2 vezes cosseno de θ vezes seno de θ. E aqui vem a sacada, né? Vem a sacada uma identidade, né, trigonométrica, que diz o seguinte, ó, a identidade trigonométrica aqui, ela diz que isso aqui, então vou fazer de outra cor aqui, puxar, né, puxar aqui, 2 cosseno de θ vezes seno de θ, tá, é a mesma coisa, é igual, tá, isso aqui é igual a seno de 2θ. Tá? Então, essa é a identidade. Então, quer dizer o quê? Que eu vou fazer, eu vou botar de novo aqui o alcance, então, o alcance Δx, estou chamando ele assim aqui, né? Um máximo, né? Um x máximo, com x no zero sendo Δx, enfim, uma variação de posição, variação de alcance em x. Então, é o máximo alcance, né? Vai ser V0 ao quadrado sobre G, que multiplica seno de 2θ. Né? Isso aqui é alcance. Tá, mas não me resolveu, eu não sei, alcance máximo, né? Enfim, não me resolveu. Quando é que vai ser o alcance máximo? Bom, quando é que o seno é máximo? O seno, ele varia, né, de valores de 0 a 1, né, no primeiro e segundo quadrante, e de 0 a menos 1. Então, ele está em intervalo entre 1 e menos 1. Então, o máximo valor de seno de 2θ tem que dar 1. Bom, quando é que o seno é igual a 1? Bom, 90 graus. Então, bom, se 90 graus é igual a 2θ, θ é 45 graus. Então, o maior alcance se dá num θ igual a 45 graus. Tudo bem? Então, desculpem as atrapalhadas, as enroladas, mas queria chegar no maior alcance máximo, considerando apenas, né, aceleração da gravidade sem resistência do ar, né? Mas que vai ser muito semelhante, né, mesma forma, considerando a resistência do ar, já que ela vai atuar nas duas direções.